quem está nessas plataformas em vídeo já está vendo, quem está nas demais plataformas eu vou anunciar aqui a presença em nossos estúdios do assessor de comunicação e também integrante da equipe Alfa dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, o Luiz Afonso Costa, aqui representando os Bombeiros Voluntários, do Gerson Moraes, que é secretário de Obras de Tupã-Siretã e que foi, por decreto, nomeado representante do município de Tupã-Siretã de uma força-tarefa que saiu na sexta-feira passada em direção ao Vale do Taquari, mais especificamente depois na cidade de Roca Salles, aonde eles estiveram fazendo um enorme trabalho, um belo trabalho, né, que teve, claro, muita relevância, especialmente para aquelas pessoas que lá estavam, mas que também serviu de exemplo para muitas instituições e coordenaram. Eu estava conversando com o Moraes, depois ele vai relatar aqui conosco, né? A equipe de Tupã-Siretã chegou em alguns momentos a coordenar até 60 pessoas naquele trabalho lá de voluntariado que estava acontecendo, né? Claro que as pessoas lá às vezes ficam um pouco atônitas, às vezes até não conseguem dar a devida orientação, e a pessoa chegando de fora e preparada, como estava a nossa equipe aqui, consegue fazer um belo trabalho, né? Foi composto aí esta força-tarefa pela Prefeitura Municipal de Tupã-Siretã, através da Secretaria de Obras, também os Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, a Regional Sul, a Volunter Sul, né? Com a Defesa Civil de Tupã-Siretã, com a Semente San Diogo e com o Rotary Clube de Tupã-Siretã. Também, segundo o relato aqui que nos passa o Luiz Afonso, a Regional 3 da Volunter Sul, a CBV de Tupã-Siretã, de Agudo, de Arvorezinha, de Passo do Sobrado, de Arroio do Tigre, de Novos Cabrais e de Candelária, né? Estiveram todos eles trabalhando lá naquele local. Eu convidei eles para vir aqui e relatar um pouco daquilo que eles vivenciaram. Evidente que em alguns minutos nós não teremos condições de externar tudo o que eles viveram nesses 3 dias lá. Mas é importante a gente ter uma informação do que na nossa Tupã fez lá, através dessas pessoas que lá estavam. E vamos começar com o Moraes, até porque ele tinha a responsabilidade oficial de representar Tupã-Siretã naqueles momentos lá. Moraes, primeiro, bom dia. E eu acho que a gente podia começar relatando um pouco como foi o preparatório, como foi a preparação, como é que vocês se organizaram a ponto de reunir entidades do poder público, da defesa civil, da iniciativa privada, né, de clubes sociais, e irem até lá, Roca Salles, fazer esse belo trabalho por lá. Bom dia, Moraes, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Certas coisas a gente não sabe nem explicar, porque Deus leva a gente para um caminho que a gente não sabe como é que começou aquele caminho. Narrando rápido aqui, começou essa operação porque eu ia cruzando na frente dos bombeiros, né? E como a gente se conhece, amizade, Luiz Afonso, Billy, eu digo, vou chegar aí para dar uma conversada com eles. Eu entrando lá, estava o Projeto Pescar, separando um monte de coisas, organizando, e eu perguntei para um que estava ali próximo, um rapazinho, digo, e o Luiz Afonso? Olha, eu não sei, não vi o Luiz Afonso. Perguntei para uma moça, não viste o Luiz Afonso? Não vi o Luiz Afonso. E eu fiquei meio sem saber o que eu estava fazendo, na verdade, ali. E para quebrar o gelo, ali é muito grande os bombeiros, eu digo, vou dar uma olhada lá para dentro, ver se acho o Luiz Afonso, mas eu não tinha nada que fazer ali. Eu cheguei porque a porta estava aberta. Entrei gritando, de casa, isso e aquilo. Quando eu já estava voltando, enxerguei o Luiz Afonso e o Billy sentado numa mesa lá no fundo. E daí cumprimentei eles. Não, senta aí. Sentei. Nós estamos organizando aqui, nós tínhamos vontade de ir para Roca Salles, dar uma mão. Eu digo, eu também. Né? Eu também. Mas só que eu dependo do meu prefeito, o Gustavo. Então, primeiro eu vou falar com o Gustavo e daí vamos ver o que eu posso fazer. Não, então tá. Conversa, amanhã nós falamos alguma coisa. Cheguei no outro dia, falei pro prefeito Gustavo, prefeito, ontem aconteceu isso e isso, até não sei por que eu fui lá, mas eu fui. Dizia, eu vou tentar marcar uma reunião com o Billy e o Luiz Afonso, os bombeiros voluntários, para nós fazer uma operação em Roca Salles. O que o senhor acha? Muito bem, uma boa. E daí, quando eu ia saindo, o prefeito me perguntou, que horas vai marcar a reunião? Eu digo, não, eu vou marcar a reunião mais ou menos ali pelas 3 horas, 2h30, 3 horas. Ele olhou para mim, se for 3 horas eu vou contigo, que eu tenho um compromisso às 13h30, mas eu dou uma passada antes. Eu digo, feito.
Liguei para o Luiz Afonso, dei um ok nos 3 horas, falei com o prefeito. 3 horas nós estava lá. O prefeito sentou na mesa, daí conversamos um pouco. Eram umas 13h15, ele disse, infelizmente, eu vou ter que sair. Vou ter que sair porque eu tenho um compromisso que eu não posso adiar. Mas o que o meu secretário decidir, está decidido, eu assino embaixo. Toque em fogo. Né? E ali começou a nossa ida para Roca Salles. Isso uma foi coisa assim, na semana passada. Foi dia? Deus lembra, que mandou. Lembra que dia foi mais ou menos? Foi quarta-feira. Né? Quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira vocês tiveram essa reunião e já na sexta estavam organizados para ir. Quinta-feira nós já organizamos tudo, sexta-feira de manhã cedo, 6 horas da manhã nós já estávamos em frente ao Parque de Máquinas com tudo organizado. Ter falado de logística, sim. Isso, por favor. Logística. Cheguei lá, reuni meus funcionários. Eu precisava levar uma retroescavadeira da secretaria, o caminhão prancha, 2 caçamba, um caminhão de apoio da Secretaria da Educação e a minha caminhonete, entre aspas, da prefeitura, a que eu utilizo. A que o secretário usa. Para apoio. Né? E só que aí o maquinário eu tinha, mas eu não tinha voluntários, porque é 100 ônus para o município. Nós ia ficar sexta, sábado, domingo fora de casa, sem ganhar um centavo, porque... E aí, como você diz, eles são funcionários, têm que descansar o final de semana. E eu reuni os meus 5 operadores e motoristas, todos eles levantaram o braço. Obrigado por o senhor ter me convidado. E eu vou citar o nome deles. O Valdecir, o Valdemir, o Paulo Sidney, o Zé Aquino, o Zé Aquino, tá, 4. E 5 comigo. E aí para o caminhão da educação nós fomos falar com a secretária da educação, a Rosane. Ela pediu para o seu marido prontamente. Eu vou. Né? Narrando assim, ó, todos foram de boa vontade. E quando nós chegamos, eu me emocionei, porque todos vieram me agradecer. Obrigado por o senhor ter convidado nós. Assim, um exemplo a ser seguido pelos demais aí. A dedicação que eles tiveram de largar todos os familiares e sem ônus, porque geralmente, né, funcionário público, aquela coisa toda. Sim, tem hora extra, tem deslocamento. Sem nem um centavo do município. Essa foi a melhor parte. A despesa do município foi combustível. O município entrou com a parte logística. Né? Perfeito. E tanto é que nós não precisamos de nenhum centavo deles, né? Porque eles estavam doando combustível, isso e aquilo. Lá. O nosso maquinário foi abastecido e deu para o retorno também. Trabalhamos sexta, sábado e domingo. Muito bem. Bom, vocês se organizaram, vocês se reuniram na quarta, se organizaram na quinta e na sexta-feira esse comboio que quem está na live está vendo ali, tem os carros ali assim, eles se deslocaram lá para Roca Salles, indo lá. Além dessas pessoas que você citou da prefeitura, também nós tivemos os bombeiros voluntários, Semente São Diogo e o Rotary Club. Lembram o nome das pessoas que estavam por essas entidades? Foi com nós o Luiz Afonso, o Billy, que a gente carinhosamente chama por Billy, até nem me lembro o nome. Leonir. A dona Lúcia representando o Rotary, né? Inclusive a dona Lúcia, linha de frente, trabalhou direto com nós lá, direto. Na enxada, temos os vídeos para comprovar. Na enxada, na pá, forcejando, uma excelente pessoa. Como os demais também, né? Mas ela, por ser uma mulher representando no meio de homens, né? Excelente pessoa. O que mais que a gente pode falar? Da Semente São Diogo? Essa parte, daí na nossa prancha, nós levamos 2 retroescavadeiras. Uma da municipalidade. Uma nossa e uma foi terceirizada. Daí mais um caminhão terceirizado e mais uma retroescavadeira. Então, na verdade, nós fomos com 2 retroescavadeiras, 3 caminhões, minha caminhonete de apoio, o caminhão para levar os mantimentos. O veículo do Luiz Afonso com o seu veículo. E o Luiz Afonso com o veículo, né? Com o aparato inteiro. Com o aparato inteiro dos bombeiros. Tá certo, muito bem. Bom, isto quem está na live estava vendo ali tem um comboio todo se preparando para sair, tem as primeiras chegadas lá. Isso foi na sexta-feira, eles saíram daqui por volta de 7 horas da manhã, 7 e pouco? 7 e pouco, nós saímos, nós se reunimos às 6 horas, mas até organizar e conversar, e trajeto que nós ia pegar, e por onde nós ia. Daí saímos, era umas 7h15 mais ou menos. Chegaram lá mais ou menos que horas? Era em torno de 1 hora da tarde.
Eu vou fazer um intervalo e aí vou pedir para o Gerson e para o Luiz Afonso contarem a partir daí, chegando lá no início da tarde de sexta-feira, o que eles fizeram, o que aconteceu, como é que estavam, o que eles encontraram, né, quais as impressões que eles trazem de lá na sexta à tarde, no sábado e no domingo também, em boa parte do dia também que eles estiveram trabalhando. A gente vai com o Gerson Moraes e com o Luiz Afonso Costa, aqui representando esta força-tarefa, este comboio humanitário, na missão Vale Taquari, que aconteceu de sexta até domingo. No bloco anterior, o Gerson nos passou algumas informações com relação àquilo que eles se organizaram, como se prepararam, né, para ir até lá, a estrutura a logística, equipamentos, pessoal, né, isso tudo toda para ir. Saíram daqui na sexta-feira pela manhã, chegaram lá no início da tarde de sexta-feira. Bom, e aí, Gerson, o que vocês chegando lá, o que encontraram? O Luiz Afonso também entra na conversa para nos relatar lá as primeiras ações na sexta-feira. Vocês chegaram no início da tarde de sexta, e o que encontraram daí, Gerson? Nós chegamos lá, eu tinha contato com o secretário de obras e com o prefeito do município lá, né? Aí chegando lá, paramos no primeiro posto, onde seria quase que uma concentração de quem chegava. Entrei em contato com o secretário de obras do município, o seu Almir, e ele me relatou que poucos minutos ele estaria ali para conversar com nós das direções que nós ia trabalhar. Mas devido ao excesso de serviço que ele tinha, isso e aquilo, ele acabou não vindo. E aí a gente, para não perder tempo, a gente começou a se organizar entre eu, o Billy e o Luiz Afonso, que era mais a linha de frente de organização. O que nós fizemos? Conversamos com o Luiz Afonso prontamente, o Luiz Afonso foi lidar com a parte de alimentação, alojamento, foi fazer todo o preparativo para manter nós lá. Grande serviço do Luiz Afonso. Viu toda essa parte. Eu e o Billy saímos daí procurar uma rua para nós limpar. Digo, vamos trabalhar, vamos sair aí, tem serviço bastante, vamos se atracar, lidar, para nós não perder tempo. Aí saímos num bairro próximo ali, era todo o bairro tomado por entulhos e coisa arada e de tudo um pouco. Aí eu e o Billy olhamos a rua, é aqui que nós vamos trabalhar. Levamos todo o material pessoal para lá, maquinário, e se atraquemos. Aí começou o nosso trabalho. Fala, Luiz Afonso. Luiz Afonso, relata um pouco para nós aí. Bom dia. Aqui, o que o Gerson está comentando é na região, para as pessoas entenderem, onde tinha a fábrica, uma das fábricas da calçada dos Beira-Rio. Bem na entrada da cidade. É uma região assim... como o Gerson relatou e vai se continuar relatando, toda aquela região foi atingida pela água, né? A fábrica Beira-Rio é mais ou menos um quarteirão inteiro. Demoliu, terminou. Para ter uma noção assim, nós juntamos mais ou menos uma caçambada só de calçado. Calçado, solado, equipamento da fábrica. Nós tiramos mais não exagerando assim, 2 caminhões. Só de material que simplesmente foi fora. Somando a toda os equipamentos da fábrica, muitas coisas, somando a grande material das próprias casas, móveis. Que acontecia assim, que a gente notava que a gente ia conversando com os moradores também, por causa que a gente tem que ter sensibilidade também, não deixar de entender que tem as pessoas de mais idade, né? E tem algumas pessoas que iam tirando os resíduos diversos para lá de fora. Tem outros que tentavam de uma forma ou outra lavar, né, para ficar. Eu vi bem um senhor de idade lá, que eu acho que a mesa até, eu acho que foi ele que construiu até a mesa, estava tentando lavar a mesa para recuperar a mesa, e chocado com tudo aquilo ali, e a gente, como diz o Gerson, ia tirando os resíduos das casas, né, Gerson, e depois o pente fino da calçada até o centro da rua, porque daí tem os resíduos, os residenciais, e depois... E qual o destino de todo esse material? O Gerson que viu, eu não... Eles fizeram tipo um aterro sanitário. Especial, lá, né? Lá tem muito vale, né? Tem muito vale, e teria um vale lá que seria um buracão, assim, para simplificar. Então eles largavam tudo lá, e já tinha maquinário, como escavadeira hidráulica e outras máquinas, que já iam empurrando e organizando. Então já ia ficando um aterro bem feito, bem acomodado, aquele material.
Assim, uma limpeza muito boa nessa parte. Certo. O Wendel está colocando as imagens. Vamos botar as imagens mais do pessoal limpando ali, o Wendel ali para frente, lá da ida, já vimos aqui. A gente viu que vocês estavam lá trabalhando, mas o caminhão dos bombeiros não foi o nosso de Tupã. E eu vi várias imagens de vocês lavando rua, lavando asfalto, calçamento, enfim. Como é que funcionou isso? Como é que foi essas ações, assim, ó, Miguel, até o que chamou muito a atenção minha, e voltando um pouquinho atrás, o Azeredo e o filho dele, o Danilo, fizeram parte da nossa comitiva que foi daqui. Eles foram com o caminhão e a retro deles terceirizada, e eles ajudaram direto lá. Sim. Eles não eram motorista e nem operador, eles eram varredores, eles eram lavadores, eles eram carregador, eles trabalharam parelho com nós. Tanto é que tem imagens dele fazendo isso aí. Tá? Mas, seguindo, o que você tinha me perguntado mesmo? Nós vimos vários caminhões lá que não eram os de Tupã, mas a gente via que vocês estavam juntos ali. Como é que foi a coordenação disso e quem é que coordenou isso? A coordenação, a princípio, era entre eu, o Luiz Afonso e o Billy. Mas como eu estava com a roupa da Defesa Civil e eles vinham direto em mim, e foi o seguinte, assim, ó, os caminhões de bombeiro, eles iam chegando e como, tipo assim, o tumulto era muito grande, eles não sabiam a quem se dirigir, se dirigiu a mim, vamos trabalhar junto. E aí nós fomos formando as equipes. No decorrer, nós tinha os bombeiros, voluntários junto com nós tinha a população que vinha chegando de outras cidades, perdidos em carro, paravam, olhavam assim, viam eu com a roupa da Defesa Civil, vinham, eu ia neles, o que seria para a senhora, o que seria para o senhor? Nós viemos para ajudar, mas nós não soubemos o que fazer. Não, se junta a nós. Nós chegamos a trabalhar com equipe de 62 pessoas, entre voluntários nossos, voluntários terceiros, bombeiros, e o pessoal ia chegando e ia trabalhando. O Corpo de Bombeiros, assim, melhor o Luiz Afonso especificar, diversas cidades se juntaram a nós. Eu vi Agudo, vi Novos Cabrais, Arvorezinha, várias cidades assim que estavam lá presentes e o pessoal trabalhando limpando. Mas aí vocês que estavam coordenando isso. Assim, para ter uma ideia, nós chegamos lá, fizemos a limpeza da parte pesada. Tá? Posterior já vinha outra equipe com as enxadas tirando lodo, outra equipe varrendo e já vinha os caminhão lavando. As ruas que nós entrava, nós deixava prontinha. Tanto é que uma rua nós não conseguimos terminar tudo no dia, nós voltamos. No outro dia que nós voltamos, veio o morador, mas aqui já está limpo, falar com o Billy. E o Billy diz, não está limpo, agora nós vamos lavar a sua rua. E se nós tivesse perfume, nós ia perfumar a sua rua. E ele se abraçou no Billy, começou a chorar e trouxe uma xícara de café pro Billy, né? Para ver a emoção das pessoas e a realização com o que nós estávamos fazendo, né? Perfeito. Bom, Luiz Afonso, você inclusive fez alguns vídeos, não sei se é possível o pessoal da produção colocar, em que aparece um local em que era uma residência totalmente destruído, e a gente vê que só sobrou uma chaminé lá de uma churrasqueira, uma coisa assim, e nas árvores, móveis pendurados lá numa altura enorme. E depois eu vi uma outra imagem que o Billy mandou, não sei se na produção tem, em que tem uma barranca, um barranco do rio, mas alto de pedra, algo em torno de 5 a 7 metros de altura, que o rio subiu, passou aquele barranco e subiu mais uns 6 ou 7 metros para cima para atingir as árvores. Quer dizer, o volume de água é quase que difícil da gente imaginar. Você que esteve no local lá, Luiz Afonso, o que você pode nos relatar desses episódios? Assim, ó, aquela região ali que você relaciona das pedras é uma região que era toda arbórea. Ela tinha um pequeno fio de água ali. É que o rio, ele transpôs a parte do centro ali, Gerson, onde não tinha asfalto, do lado da JBS, ali entre o Curtume e a JBS, no centro da cidade, o rio transpôs e acabou abrindo uma cratera. Ali, né? Abriu uma cratera ali e levou tudo o que tinha daquela região, da parte da cidade, inclusive ainda se encontra muita coisa relacionada a isso. Aquela residência onde tem essa que está passando na tela de vocês aí, casualmente é o pátio daquela vovó que depois, no dia que nós chegamos lá, morreu. Ela veio a falecer. Aquela senhora de idade que ficou na parreira. Esse é o fundo do pátio dela, da casa dela, que é para realmente ver que
tinha mais ou menos 7 metros de altura ali que a água chegou, que o material está dependurado lá. Nós temos uma imagem, não sei se, que um edifício de 5 andares, a água chegou no 5º andar, os moradores foram tudo para o telhado, e a Defesa Civil Estadual de helicópteros salvou eles pelo telhado. No 5º andar? No 5º andar. Então imagina assim, em torno de 30 metros, vamos supor, atirando mais ou menos. No mínimo 30 metros subiu a água em certas partes da cidade. Sim. Sem dúvida, imagina. A nossa, voltando um pouquinho, a nossa regional, que daí é o nosso coordenador regional, que é o Fabiano, daí com a articulação junto com nós aqui, ele conseguiu aglutinar. Porque a regional, ela está trabalhando já antes da nossa missão, ela teve antes, inclusive o nosso presidente Anderson com a equipe de São Sebastião do Caí e outros ali em outro período. Assim como eles vão seguir, outros vão seguir, mas estão seguindo mais adiante, lá dentro das suas condições cada um, que cada um não pode se deslocar todo o tempo que tem que atender a sua cidade. Mas, e como disse o Gerson, a coordenação dos caminhões, um dos dias a gente teve 2, 3, depois um foi embora, depois voltou o outro, para fechar os 4 caminhões ABT, né, de combate a incêndio. Agora, uma coisa que a gente teve dificuldade, e ao pedido deles, que a gente correu atrás, era a questão da água. Porque nós não podemos colocar, Miguel, a água do rio, que está muito... ela está turva, está escura, e a gente não sabe o que tem dentro da água. Nós não podemos colocar a água que não se conhece dentro do caminhão, porque acaba estragando a bomba do caminhão. Então tem que ser água limpa. Bueno, aí a gente conseguiu 1 hora no curtume, que não deu certo, que o tempo de demora é muito grande. Depois na JBS a gente conseguiu lá, mas no fim deu uma crise de energia. Teve momentos que se buscou água Encantado, que fica a 4 e poucos quilômetros. Mas o plano da água, assim, deu em parte. Nós não conseguimos todo, mas fizemos o que pudemos, né? Depois tem o relato do centro da cidade que a gente vai falar. Então, envolveu aí das unidades, essas das corporações aqui, que você relacionou, Miguel, que envolve nós, Aguda, Arvorezinha, Passo do Sobrado, Arroio do Tigo, Novos Cabrais. Novos Cabrais, a exemplo do Gerson, que estava representando o nosso prefeito Gustavo, o prefeito estava lá junto com o Gerson, lá trabalhando no PEGA, lá no dia a dia, e ficou todos os 2 dias lá, né, com nós lá. E mais Candelária também, sim, que teve junto. Nós tínhamos as áreas mais atingidas, Mussum, Roca Salles e Encantado. Né? Depois também teve Lajeado, enfim, tem outras cidades lá que tiveram, mas a intensidade maior foi nesses locais. Até o maior número de mortes foi Mussum, proporcional. Por que Roca Salles? Por que vocês escolheram Roca Salles? Nós escolhemos Roca Salles pelo número de habitantes. Nós fizemos uma análise maior, aqui, né? e achamos que, até fotografias que nós tínhamos, né, que seria melhor nós agir lá pelo maquinário que nós tínhamos. A gente sabia que já tinha bastante gente em Mussum, e pela população e pelo estrago que fez em Roca Salles, nós decidimos ir para lá. Perfeito. Até a gente teve um pensamento, de repente, no outro dia ir para Mussum, mas no fim não teve como sair dele. Como é que vocês fizeram lá? Vocês chegaram, vocês trabalharam, mas vocês tinham que descansar, tinham que se alimentar, tinham que tomar um banho, enfim. E aí, como é que foi essa logística aí? Essa parte, nós chegando lá, como já falei, o Luiz Afonso se encarregou dessa parte. Arrumou o hospital, para ter uma ideia, o hospital semelhante até o Hospital Brasileiro na Terra, bem semelhante, 3 pisos, né, 2 normal e mais um pequeno em cima. A água chegou no 2º piso, no teto do 2º piso. Terminou com o hospital lá, terminou. Mas quando nós chegamos lá, a parte de cima do hospital já estava limpa. E a redor ali, começaram a doar cama, isso e aquilo, para montar o hospital de novo, porque eles já estão praticamente montado o hospital. Aí eles alojaram nós na parte de cima do hospital. Alojaram nós na parte de cima do hospital daí. E vocês ficaram lá alojados. Isso. Banho, tudo lá. Banho, tudo lá. Alimentação nós pegava. Alimentação muitas vezes nós fazíamos no local. Para te ter uma ideia assim, Miguel, a população tem uma ideia. A nossa rotina de trabalho. Eu botava o meu relógio de despertar às 6h30. Eu não levantava às 6h30, eu levantava às 5h30, porque o pessoal já estava todo agilizando para sair. Né? Aí em torno de 6h30 nós já estávamos na rua. 6h30 nós estávamos na rua, trabalhava o dia inteiro, o Luiz Afonso se encarregava de pegar as marmitinhas, levava para nós sentávamos numa sombra, meia hora,
40 minutos no máximo, voltava de novo e só chegava ao anoitecer nos nossos aposentos de novo. Luiz Afonso, tem um vídeo também que você está... Porque o Luiz Afonso, o Gerson estava brincando aqui, mas é sério. Ele tem no carro dele ali, o Luiz Afonso faz tudo, né? O Luiz Afonso ele tem múltiplas habilidades nisso. E você levou seus equipamentos também, e eu vi que você socorreu um senhor que teve a casa arrombada. É assustador ver, com essa tragédia toda, ainda marginais vão até um local para roubar a pessoa. Como é que foi essa história lá, Luiz Afonso? Essa foi uma, porque a gente teve o relato, Gerson, daquela região da fábrica da Beira Rio. Na noite que nós limpamos, os ladrões entraram numa das casas ali para roubar. E aí essa do seu Fábio lá, que a gente ajudou ele no início da noite, lá para ele poder ficar mais tranquilo lá, ele na verdade é assim, ó. Depois o Billy que me relatou até, esse seu Fábio, ele tem um filho pequeno, e aí ele estava na casa dele lá. Aí uma vizinha chamou ele para ajudar ela lá, e ele saiu da casa com o menino. Quando ele olhou assim, a casa estava indo embora. A casa dele foi embora com tudo. Ele graças à solidariedade dele, que ele não morreu, porque se ele estivesse na casa, ele morreu. A casa tinha levado ele e o filho dele junto. Daí ele saiu da casa, daí ele ficou sem nada. Daí um pastor saiu dali, foi embora, cedeu esse prédio para ele ficar com as coisas lá dentro. Daí os ladrões entraram dentro da casa, também estavam roubando lá. Na verdade era uma casa 2 pisos, que era a igreja embaixo, e o pastor morava em cima. E daí, como o pastor viu a igreja ser demolida por baixo, né? Ele pegou, tinha outro lugar para ir, foi embora e cedeu para esse cidadão ficar lá em cima. Mas porém não tinha porta. Essa parte. Mas roubaram as coisas de dentro. Sim, daí, não tinha porta. Primeiro levaram o que sobrou da igreja ali, coisa, e depois estavam na casa dele lá tentando furtar o que ele tinha conseguido para ficar lá, porque ele já tinha conseguido de terceiros, né? Colchão, roupa, calçado, e esse material já estavam querendo levar dele. Perfeito, muito bem. Eu vou fazer mais diga. Isso. Não, mas pode. Quer concluir esse aqui? Porque tem um negócio também que depois teve a participação de outras entidades, como o Exército Brasileiro, a Brigada Militar, a Defesa Civil Estadual, e vocês fizeram uma ação em conjunto com o Exército lá para organizar a praça, para fazer um ato de recreação cultural, enfim, de desfile, uma coisa assim, né? Vamos fazer um intervalo, vamos tratar disso aí também, porque, claro, o aspecto material, a vida é primeiro lugar, depois o aspecto material, mas também nós temos o psicológico, com essa força-tarefa, e se dedicaram a minimizar os problemas que estão atingindo aquela região do Vale do Taquari, especialmente aí a cidade de Roca Salles. Bom, nós estávamos conversando antes com eles aqui, eles relatando um pouco da chegada lá na sexta-feira, algumas atividades que aconteceram na sexta, também no sábado. Houve também no domingo uma atividade que teve, além dessas entidades que eu coloquei, também uma participação do Exército Brasileiro, da Brigada Militar, da Defesa Civil. Gerson, como é que foi essa questão lá? Como é que funcionou isso? Devido o local da cidade que a gente estava fazendo os trabalhos, nós ia retornar para um bairro da cidade lá. Aí quando nós estava movimentando nosso pessoal para sair do nosso alojamento para deslocar em direção, chegou um cidadão praticamente pedindo socorro, que era um lojista de lá, que teria a maior loja de materiais de construção e que a água tinha terminado com todo o negócio dele. Inclusive parece que ele perdeu um irmão na enchente. E ele disse para nós, chegou ali e perguntou na frente quem é o encarregado. Aí me direcionaram para mim e ele veio falar comigo. Da minha loja é no centro da cidade, ela está com uns 40 centímetros de lodo. Nós tentamos limpar, mas não deu porque era muito molhado, mas agora já secou. O senhor não me dava uma mão para me limpar a minha firma, que eu preciso recomeçar. Eu perdi tudo, mas eu preciso recomeçar. E eu preciso também ajudar o pessoal, porque a minha firma é a que vende materiais de construção e eu tenho os contatos, eu vou trazer material para revender, para mim começar minha firma de novo e ao mesmo tempo ajudar as pessoas, só que eu não tenho onde botar. Se tivesse uma reta escavadeira e um caminhão para limpar, eu digo, vamos lá olhar. Eu cheguei lá, era um quarteirão, o pátio, onde era o depósito dele de material mais grosso, e tinha mais ou menos uns 40 centímetros de lama.
Aí seco, digo, não, vamos para lá. Levamos, acho que nós tiramos uns 14, 15 caminhão, não cheguei a contar. Limpamos o pátio dele, deixamos pronto. Só que era bem no centro da cidade. Aí, em conversa vai, nós ficamos sabendo que ia ter um evento para levantar um pouco o astral, o moral, né, da cidade e o astral das crianças. Um evento para as crianças que as entidades de lá organizaram junto com terceiros de fora para fazer um brinquedo, para animar a criança. Aí aquela área central era toda suja, toda suja. E daí o que resolvemos? Não vamos ir para o bairro lá outra hora, vamos deixar de cara limpa isso aqui para nós organizar essa parte, né? E aí resolvemos ficar todos ali porque nós já tinha vindo ali. Aí nós começamos, o nosso pessoal lavar, varrer, limpar. Aí chegou o exército começou a trabalhar na parte deles, que onde nós estávamos limpando, pintura. O Billy, muito comunicativo e coisa, disse, isso aqui era melhor nós fazer assim, o que acha? Vamos fazer. Aí falamos com a parte do militar ali, não, prontamente, vamos ajudar. O que nós fizemos? Nós raspemos, nós lavemos, o exército já veio pintando, né? Nós demos cara nova a toda a área central ali, aonde posterior saiu o evento. Uhum. O evento saiu então? Saiu. Aconteceu? De grande porte. Ah, que legal. Muito bem. Bom, são relatos que você ouve, resumos do que eles vivenciaram lá, de sexta-feira até domingo. No domingo vocês retornaram, né? O Luiz Afonso teve uma questão familiar que permaneceu na região lá, mas não em Roca Salles, né? E vocês retornaram. Como é que vocês retornaram de lá? Que sensação trouxeram vindo de lá? E especialmente, o que vocês imaginam que vai acontecer lá nos próximos dias? Porque pelo que as imagens que a gente está vendo aqui, a cidade ainda está muito atingida, muito fragilizada, né? E pelo relato de vocês. Quanto tempo será que vai ser necessário para recuperar? Existe o risco disso acontecer novamente? Porque o rio está ali, ele voltou para o seu leito, mas ele está ali do lado. Enfim, o que vocês podem nos falar sobre o que vocês imaginam ser o amanhã, os próximos meses, especialmente de Roca Salles? Nós, assim, pelo que nós vivemos lá, a parte mais simples de fazer, no meu ponto de vista, é a limpeza. Está indo gente de todos os locais, estão trabalhando, estão limpando, estão reorganizando. Mas a parte mais difícil vai ser a reconstrução. A reconstrução vai depender de mão de obra, vai depender de material, de dinheiro, né? Essa parte vai ser a segunda parte deles, que eu considero a parte mais difícil. E mesmo assim, tem muita coisa para limpar ainda, né? Esse vai longe para reconstruir a cidade. Quanto ao rio, não sei se o poder público vai fazer alguma coisa para amenizar o problema, porque o problema está ali, o problema continua ali. Se vir a chuva novamente, se vir altos níveis de chuva, vai subir de novo. O problema está ali. Nós temos uma filmagem que, inclusive, está passando, né? Aquilo ali, o rio faz uma curva e pega para o outro lado. Mas se encher a vazão, ele vai no mesmo curso. A água vai achar o curso dela. Não é nós que vamos dizer aonde ela vai ir. Se transbordar, ela vai cruzar ali e vai terminar de novo. Mas assim, a gente sente assim, ó, que mesmo passou lá, demoliu tudo, mas os moradores, eu tenho o meu terreno, eu não tenho para onde ir, eu vou ter que reconstruir ali de novo. Eles estão com o intuito de fazer, eu vou construir minha casa aqui de novo, porque é o único lugar que eu tenho, né? Então o poder público tem que fazer alguma coisa para não acontecer esse desastre que aconteceu anteriormente. O rio, Miguel e Gerson, o relato dos moradores lá e dos pais dos moradores lá, 1941 que teve uma parecida com essa. Aí aquela região onde tem a fábrica da Beira Rio ali não tinha nada, era um descampado, né? E eles acabaram fazendo um aterro naquela região ali para fazer uma continuidade da cidade até ligar ela com aquela parte da ponte da entrada de Roca Salles ali. Eles fizeram um grande aterro ali para tirar uma parte do rio que cortava aquela região ali e colocaram naquela sequência que está hoje. Mas no fundo, se tu for pensar ali, era um pedaço do rio. Era um trecho do rio. Um trecho do rio. Daí eles fizeram, e pelo jeito vai continuar lá, porque a cidade está lá.
Mas em 41 chegou perto disso aí. Então, até 2023 aconteceu essa situação, né? Mas aí tem coisas assim, para encerrar a minha parte, que o voluntariado está fazendo a diferença lá para eles lá. E eles são imensa grata, eles têm os relatos que eles fizeram para o Gerson, para os outros daqui, para os outros bombeiros das outras unidades nossas. É que a sorte que tem um voluntariado muito forte que continua lá, eles continuam lá. No início da semana é poucos, depois aumenta um pouquinho, a partir de quarta aumenta de novo. Mas eles vão precisar muito da mão do voluntariado, porque eles na verdade, muitos estão sem ânimos. E dando uma volta pela cidade lá, a gente notou que as casas de madeira, as que estão mais assim, com a condição mais, com mais tempo lá, elas todas estão interditadas e vão ser demolidas. Então, na verdade, as pessoas não têm, muitos não têm nada mesmo, não tem. E certamente as que ficou de pé abalou a estrutura, não tem como deixar. A gente viu casa lá que caiu 3 paredes, ladeou para um lado, não tem como. Tem que desmanchar e reconstruir novamente. Sim, sem dúvida. Aí tem uma coisa que é com relação às doações, é importante falar. Isso. A gente levou, o caminhão furgão levou uma fração de novo lá, que a gente de itens de limpeza, né? Itens de limpeza e também roupas de criança que a gente levou e mais roupas gêneros alimentícios, colchões. Foi o caminhão furgão cheio. Isso. Tem coisas que a gente não vai mandar ainda, porque a gente conversou com os articuladores lá da distribuição, só daqui um mês, que é para nós, temos os contatos, a gente vai fazer contato e para programar a levar esse material que a gente tem guardado, armazenado, tá, adequadamente. E tem uma observação importante, que o trabalho que foi feito em Tupã, de classificar, especificar, quantificar, colocar tudo ajeitadinho, é quase que, vamos dizer assim, único, porque a gente viu lá não é parecido com isso. Daí o nosso material, que foi transportado, que a comunidade ajudou, que até continua ajudando alguma coisa, ele é separado lá, porque fica melhor de entregar para as pessoas ali já vai separado. Quem é que fez esse trabalho de separação? É bom falar. Isso. Tem pessoas da comunidade, mas também por 2 dias aí o Projeto Pescar, com a turma da equipe do Projeto Pescar, nos ajudou e seguiu um roteiro. E pessoas que nos envolveram ali, que são uns quantos, e até continuam ainda ajudando a fazer essa separação, né? É isso, né, Jorge? Sim. Que itens ainda podem ou devem ser doados, Luiz Afonso? Roupas, deem uma segurada. O pessoal está pedindo lá que por enquanto dê uma segurada, porque superlotou. O nosso povo é muito solidário. Então, tipo, alimentação, roupa, vestuário, água, foi assim aos montes. Então eles disseram, dê uma segurada agora. Que o que a gente tem aqui é mais ou menos 30 dias. Para um mês é tranquilo. Perfeito. E tem, assim, a gente fez contato com algumas cidades da região também, estão pedindo também para dar uma segurada. Então, vamos segurar. Não precisa exacerbar para de repente perder lá. Teve o relato de uma senhora que até chamou a atenção. Ela, triste porque tinha perdido casa, tudo. E daí nós perguntamos a respeito da alimentação. Ela falou, não, a alimentação, graças a Deus, eu estou melhor alimentada do que antes. Tá bem. Quer dizer, a sociedade civil gaúcha se mobilizou, né, deu o seu suporte. Agora, como o Jefferson bem colocou, cabe às autoridades fazer um estudo bem profundo do que foi as causas principais, do que causou toda essa tragédia, e, é claro, um projeto, um estudo para, pelo menos, minimizar ou diminuir as possibilidades de que isso volte a se repetir. São 10 horas com 25 minutos. Eu quero agradecer aqui a presença do Gerson, né, que esteve aqui junto conosco, o Gerson Moraes, que é nosso secretário de obras de Tupã-Ciretã, e, aliás, foi o representante oficial e, na verdade, como integrante da Defesa Civil, coordenou o trabalho da equipe aqui de Tupã-Ciretã naquele local lá, e não só de Tupã, algumas outras equipes que estavam lá também utilizaram-se da logística do Gerson. A gente já comentou aqui em outras oportunidades. Ele é policial da Brigada Militar aposentado, tem treinamento para eventos como esse tipo, né, através da Operação Golfinho, enfim, está preparado para isso, né? Nós temos a nossa equipe dos bombeiros voluntários através do BIRI, que tem uma boa experiência nessas ações. O Luiz Afonso tem uma atividade muito intensa, né? Os demais que foram lá, a dona Lúcia também lá trabalhando, os motoristas da prefeitura, todos voluntariamente, como o Gerson colocou, é bom reforçar isso, não houve nenhum custo, a municipalidade
com relação aos servidores, evidente que houve o custo do deslocamento, dos equipamentos, né, com abastecimento, essas coisas assim, mas também houve doações de empresas, como a Semente São Diogo. Enfim, houve uma soma de atividades. Todos eles estão com certeza de parabéns, orgulho a nós, né, por ter feito isso em nome de Tupã-Ciretã, e a gente espera que não haja necessidade de estarem agindo novamente. Mas tudo isso também é uma preparação para eles. Tudo isso também não deixa de ser um exercício de como realizar essas atividades aí, caso nós tenhamos alguma necessidade novamente, tomara que não. Mas eu vou deixar o microfone à disposição, porque de repente o Luiz Afonso gostaria de complementar com mais um detalhe, depois o Gerson para encerrar. Luiz Afonso, mais algum detalhe que gostaria de trazer em nome dos bombeiros voluntários ou da equipe que esteve lá, por favor, fique à vontade. Não, até tem o nosso coordenador regional da terceira região, da Volunteer Sul, até me mandou uma mensagem, Gerson, que chega ao prefeito Gustavo o agradecimento imenso da regional por estar junto lá, participando desse trabalho bem organizado, bem trabalhado lá. Então, leve a ele pediu que chegasse até ele o agradecimento especial. Possivelmente depois ele vai fazer um contato, tá? Eu agradeço imensamente as parcerias todas e em nome do nosso presidente Mendes e do nosso comandante Billy, que era para estar aqui, mas ele... O Billy não gosta muito do microfone, tem? Mas ele agradece imensamente e esse trabalho conjunto ainda junto com a prefeitura aí para a gente fazer essa missão que foi cumprida, integral, que deu certo. E como diz o Billy, pelo exemplo que foi feito, a gente começou com 11, né? Depois chegou de tarde na sexta-feira a 20, depois foi a 60, 70 e quase 80 no domingo ali, porque aglutinou outros que vinham chegando. Nós perdemos a contagem. Perdemos. Né, no fundo, tem os dados que tem são aproximados. Nós teve gente de Curitiba que se aglutinou, tem gente de Passo Fundo que se aglutinou, de Cachoeira do Sul, Caxias, e tem um grupo de 23 pessoas no final ali que a gente não ficou sabendo que cidade que era, que o Billy dividiu em duas equipes junto contigo ali, para fazer o trabalho na praça ali, que a gente não sabe. Então foi grande. E ficou exemplo, Miguel e ouvintes, assim, se num evento desse, mesmo com todo sacrifício, inclusive agora, ainda, se tiver um alinhamento, como a gente fez lá, para ele seria bem melhor o trabalho lá interno de organização da cidade. Lá é uma linha de trabalho com subdivisões e trabalhos em sequência lá. A gente fica grato em nome dos nossos bombeiros voluntários aí e a prefeitura por a grande parceria de nós realizar essa missão em conjunto aí em nome da nossa comunidade, que a gente estava levando também os nossos tupanciretanenses aí. Muito obrigado. Gerson, mais algum detalhe, por favor? Eu quero agradecer o espaço que a Rádio Tupã sempre dá para nós, né? Agradecer a ti, Miguel, e principalmente agradecer os voluntários que estiveram junto comigo na minha secretaria. Dizer para eles assim que eu estou imensamente satisfeito pela atitude que eles tomaram de me acompanhar lá. Tá? Agradecer os bombeiros voluntários, né, pelo profissionalismo, pelo companheirismo, tipo assim, o que deu com eles, deu com nós, o que deu com nós, deu com eles. Uma excelente turma, uns profissionais de verdade. A dona Lúcia, do Rotary, que foi junto com nós. Imensamente gratidão a ela, pelo que ela fez, pelo que ela acompanhou nós, pelo que ela ajudou. Tipo, era uma mãe nossa lá, organizando tudo. Isso. Tá? É isso aí, Miguel. E um bom dia aí para a população. Eu quero agradecer também ao Gerson Moraes e ao Luiz Afonso pela presença, e eu sei que o Gerson fez um grande esforço para isso. Ele é um homem operacional, e quem conhece ele sabe disso. No tempo de operação da Brigada Militar também todo mundo conhece o Gerson aqui em Tupã-Ciretã, mas ele não tem o hábito de estar se expressando, de estar dando entrevista, né? Assim como o Billy também não tem, mas o Gerson fez um esforço, porque eu solicitei a ele, pedi para que nos trouxesse um pouco do relato do que ele vivenciou lá, do que ele fez, do que ele coordenou, do que ele sentiu, assim como o Luiz Afonso também trouxe, né? E isso para nós é importante para a gente poder relatar à nossa comunidade aquilo que nós, Tupã-Ciretã, através desses voluntários, fizemos lá em Roca Salles. E, sem dúvida, nos deixa bastante orgulhosos, felizes de poder ter ocorrido isso. Tomara que não seja necessário ocorrer novamente,
mas ocorrendo a gente sabe que pode contar com pessoas que estão aptas a atuar com eficiência, com dedicação, com carinho, enfim, com todas essas ações aí. Bom, só posso agradecer a vocês pela presença, desejar sucesso aí. Em outras oportunidades a gente espera tê-los aqui, quem sabe com assuntos mais alegres e menos pesados assim, mas que nos tragam com certeza aquilo que é a realidade, aquilo que está acontecendo, como foi nesse momento agora. São 10h31, eu vou ao intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição de hoje.